Há bem poucos minutos eu conversei com o advogado Adão Paiani. O Adão Paiani é advogado aqui no Rio Grande do Sul. E ele é o advogado do ministro Onyx Lorenzoni. Aliás, ele foi junto com o Onyx Lorenzoni para a Casa Civil. E o Adão Paiani, ele está na Virgínia, nos Estados Unidos, nesse momento. Mas eu conversei com ele sobre essas publicações que estão sendo feitas há 2 dias aqui em Porto Alegre pelo jornal Zero Hora, que é o mais importante jornal do Rio Grande do Sul, que é de um grupo chamado RBS. Esse jornal, há 2 dias, ele vem fustigando o ministro Onyx Lorenzoni com informações a respeito de prestações de contas feitas pelo ministro quando era deputado. O jornal questiona essas prestações de contas com base no dado de que a empresa de contabilidade, que faz a contabilidade do ministro, ela forneceu uma série de notas fiscais sobre despesas feitas pelo então deputado em sequência, uma numeração, por exemplo, assim, ao longo de vários meses, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, a empresa de contabilidade, ela foi questionada pelos jornalistas da Zero Hora e disse o seguinte: olha, nós não costumamos emitir notas fiscais. Aliás, eu lido muito com isso, né? Eu sei disso aí, por experiência própria. Hoje, praticamente, emitir notas fiscais é uma tarefa já completamente superada, porque hoje é tudo nota fiscal eletrônica. Então o diretor da empresa essa disse: olha, eu conservo aí um bloco para algum cliente que realmente tem esse tipo de exigência, que precisa desse tipo de coisa assim. De qualquer maneira, é o seguinte: eu li atentamente as reportagens do jornal Zero Hora nesses últimos 2 dias e não verifiquei nada ali que não conferisse com o que manda a melhor contabilidade. De qualquer maneira, o alarido do jornal foi tão grande, e é bom, preciso compreender o seguinte, que não se trata apenas de um jornal diário. Ele tem um outro braço, que é um jornal popular de grande alcance, que é o Diário Gaúcho, e além disso é dono da Rádio Gaúcha, que é a grande rádio do Rio Grande do Sul, e ainda da RBS TV, e ainda do jornal O Pioneiro de Caxias do Sul. Enfim, é um complexo de comunicação muito poderoso e é afiliado da Rede Globo. De modo que tudo o que acontece ali repercute muito, né? E a responsabilidade também de um grupo como o da RBS em relação a um assunto como esse é muito maior do que, por exemplo, a que eu tenho aqui com vocês, porque eu me limito a um blog, eu tenho entre 50, 60, 70 mil visualizações por dia, faço esse comentário aqui na minha qualidade de youtuber, mas é por aí, né? A minha capacidade de fazer com que a opinião pública se mova de modo dramático é praticamente zero. Mas não é o caso de um grande grupo de comunicação, como é a RBS aqui no estado, como é a Rede Globo, a Bandeirantes, a SBT, não, nem de longe. E ali, naquelas reportagens, se vocês forem olhar, está disponibilizado na internet. Vocês vão verificar que, olha, tem muita tem muito cacarejar e pouco ovo, como costuma dizer o pessoal do interior. Eu estava justamente conversando sobre isso com o Adão Paiani, que é um velho amigo meu, né? Fizemos, inclusive, desde 2015, juntos, manifestações de rua aqui em Porto Alegre, aquelas jornadas de 2015. E nunca estivemos separados de lá para cá, nem mesmo no apoio ao Bolsonaro, que ambos apoiamos, né, o governo Bolsonaro, porque o Bolsonaro representava a consecução de todas aquelas consignas que nós temos, que é o do restabelecimento do princípio da autoridade e da moralidade. E então o Adão Paiani me disse o seguinte: olha, você pode dizer aí o seguinte, que eu mesmo, na qualidade de advogado do Onyx Lorenzoni, nós vamos trabalhar para interpelar judicialmente o jornal Zero Hora e todos os jornalistas que trataram desse tema dessa maneira tão leviana, né? E também vamos depois ajuizar ações cíveis e criminal, tudo por injúria e difamação, né? Então esse é um crime de opinião, né? É um direito que tem o Onyx Lorenzoni de fazer esse tipo de defesa, né? Que, a meu juízo, essas coisas têm que ser imediatas, né? Quando alguém, principalmente na posição dele, porque a posição dele fica inclusive ameaçada, quando alguém está nessa posição, ele precisa agir com grande rapidez e consistência. O tempo no meio jurídico é diferente do tempo político. Esse é um tempo ao mesmo tempo jurídico e político, né? Agora, de qualquer maneira,
Isso que vem acontecendo aí, essa maneira com que órgãos da imprensa, sobretudo da Rede Globo e da RBS, estão fustigando o ministro Onyx Lorenzoni, isso não me surpreende muito não, porque ele se insere exatamente dentro desse contexto de tentativas de boa parte da mídia brasileira, apoiada aí por políticos corruptos que estão perdendo privilégios, empresários que estão perdendo privilégios. Enfim, esse novo governo do Bolsonaro está fazendo muitas ameaças a interesses bilionários, né? E então esse pessoal tudo está se unindo, evidentemente, para quê? O ataque ao Onyx Lorenzoni não é um ataque ao Onyx Lorenzoni. Esses ataques que foram feitos ao filho do general Hamilton Mourão, que é o vice-presidente da República, não tem nada a ver com... Alguém me disse assim, não, isso é nepotismo. Para começar, isso não é nepotismo nem aqui, nem na China, não tem nada a ver, né? A legislação não tem, passa ao largo disso aí, não tem nada a ver. Filho do Mourão é funcionário de carreira do Banco do Brasil, está lá há 18 anos, nunca teve oportunidades lá dentro, exatamente por quê? Porque aquilo lá era dominado pelo petismo, e eles estão perdendo essas posições, né? Então todas essas críticas e ataques que estão sendo feitos diariamente contra o Onyx, contra o general Mourão, contra o Bolsonaro, contra a ministra Damares, isso tudo aí estão inscritos num contexto de... estão tentando emparedar o governo Bolsonaro, né? Por que razão? Porque tudo que ele está anunciando aí, a flexibilização do posse de armas, o ataque a essas mídias publicitárias milionárias que beneficiam a Globo, com bonificações de volume muito grandes, desproporcionais, é uma coisa ensandecida, esses BV que eles chamam, né? O patrocínio dos clubes de futebol por parte da Caixa Econômica Federal, tudo isso aí está deixando extremamente uriçados os grandes meios de comunicação do Brasil, que estão inconformados, claro, estão reagindo como pode, né? E eles também são prejudicados na medida em que o governo restabelece o princípio da moralidade nesse país, né? Então essas novelas vagabundas da Globo e de outras emissoras até, essas manifestações artísticas, entre aspas, de renegados sociais, isso tudo está sendo ameaçado. O que é preciso é que você que está me vendo aí, eu aqui, nós estejamos vigilantes e denunciemos exatamente todas essas manobras, que de uma certa forma, me ouçam bem, que de uma certa forma fazem o jogo do lulopetismo, né, que usa... Está bem quietinho o lulopetismo. Por que razão? Porque essa parte da mídia aí está fazendo esse jogo. Está fazendo esse jogo sujo aí. Como estão fazendo esse jogo sujo essas facções criminosas que estão lá emparedando o governo do Ceará e de uma certa forma tentando meter fogo nesse país aqui. Essa aqui é a verdade.